Boa noite. É com prazer que a Frente Parlamentar da Reforma Política inicia essa audiência pública e já de antemão eu manifesto a minha alegria pela presença, tanto jovens quanto mais idosos, enfim, uma plateia realmente ansiosa para fazer uma discussão sobre o que devemos reformar nessa nossa política. Mas eu gostaria de contar aqui com a presença do presidente da Câmara Municipal de Passo Fundo, Márcio Patucci. Gostaria de contar com a presença do nosso deputado Juliano Rosso, que nos dá o prazer de, retornando a esta casa, e chamo também os componentes titulares da nossa frente parlamentar, que é o vereador Rui Lorenzato, do PT, e que desempenha a função aqui de vice-presidente. Vereador Padre Wilson, do PSD, que responde pela relatoria da nossa comissão. O vereador Renato Checker, que está aqui também presente, do Solidariedade, e vereador Alex Necker, do PCdoB, que também faz parte da comissão. A nossa proposta, e eu coloco a apreciação de vocês agora, é desenvolver a seguinte sistemática. Mas antes gostaria que os demais vereadores quisessem fazer parte aqui do seu lugar mesmo. Sidney Ávila, Rufa, Pelicioli. Claudinha, não? Quero fazer parte da plateia mesmo, né? Bom, antes de colocar a apreciação e aprovação da sistemática de trabalho, eu gostaria de dizer que a comissão, a Frente Parlamentar, é uma comissão também. Comissão, conforme o nosso regimento interno, ela se reúne periodicamente, as comissões temporárias, para fazer um estudo aprofundado de algum tema que é importante para a sociedade. Depois de ser elaborado um relatório e é encaminhado, então, às autoridades, enfim, aquilo que a gente acha que é importante que seja encaminhado. Essa frente parlamentar, ela, então, difere de uma comissão porque ela é composta, além de vereadores, por entidades também, entidades outras, que não só vereadores. A nossa frente ela foi criada através da resolução número 20 de julho de 2014 e conta com esses vereadores que são os titulares que estão aqui, então, juntamente com o nosso deputado e o presidente da Câmara, e tem mais ainda Sidney Ávila, do PDT, como suplente, Isamar Oliveira, como suplente do PT, Eduardo Pelicioli, aqui presente também, do PSB, Paulo Pontual, do Solidariedade, e Paulo Necle, do PMDB. Então, 5 titulares e 5 suplentes. Eu queria propor a vocês, mas antes disso também quero e faço questão de mencionar as entidades que têm participado periodicamente das reuniões. Como eu falei, a Frente já tem praticamente 1 ano de funcionamento, se reunindo uma vez por mês, debatendo vários assuntos, trazendo, inclusive, deputados que participam da nossa reunião, sugerindo, dando a sua opinião, manifestando o que quer que reforme. E hoje nós contamos aqui com a presença do nosso deputado Juliano, que no dia que ele foi convidado, surgiu um problema e foi representado pelo Alex Necker. Mas como ele está aqui hoje, ele vai manifestar com certeza, embora o tempo seja menor,
alguma coisa, o que ele está pensando e quer reformar nessa nossa política. Mas eu faço questão de mencionar aqui a Faculdade João Paulo, né? A professora Maura está aqui, ela sempre está presente. Sindicato Rural tem participado. Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Comitê da Reforma Política, OAB, subsecção de Passo Fundo, CNBB, através da Arquidiocese de Passo Fundo, a UAMPAF, Agenda 21, DCE, Sindicato Metalúrgico de Passo Fundo, Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul e Sindicato dos Bancários. Se depois tiver alguma outra entidade que tenha participado, nós mencionaremos mais tarde. Bom, a sistemática do trabalho de hoje, eu coloco a vocês para aprovação, deve, na nossa opinião, ser a seguinte. A coordenação, então, é feita pela presidência, no caso, eu coordeno, junto com o nosso vice-presidente, vereador Rui. A intenção é que se faça um trabalho de 1h e 30 minutos, podendo ser prorrogado por decisão da maioria. Nós vamos ter a manifestação inicial dos componentes da mesa, presidente da Câmara, nosso deputado, e depois os vereadores, se assim quiserem, por 3 minutos cada um. Mas o deputado vai ter uma diferença especial. Vai ser 4, então. 4 minutos. O deputado vai ser 5 minutos. Depois, a partir dessa manifestação, e a audiência pública, ela pretende ouvir, muito menos que nós, políticos, falar. Um recado, né, Padre Lúcio? E depois vamos ouvir as pessoas. A ideia é que se manifeste por 3 minutos, aqui no microfone de à parte. Eu vou pedir que o nosso relator, Padre Wilson, nos ajude a fazer o controle do horário, podendo fazer uma réplica mais tarde, se inscrevendo de novo, se for o caso, mais 3 minutos. E mais uma réplica também não precisa, né? Porque falar 9 minutos é bastante. Eu acho que em 3 minutos mais 3, com certeza dá para dar o seu recado. As inscrições, então, se fazem conforme os manifestantes vão se colocando no microfone à parte, ou podem falar diretamente com o nosso relator. Abordar de preferência os temas prioritários. Eu pediria, então, que o Luiz colocasse na tela. Esses são os componentes. Esses são os componentes, as entidades. E aí temos, então, os temas que normalmente se discute da reforma política. Não precisa ficar nesses temas. Se alguém quiser ter outra manifestação desses dentro do tempo normal, faz também, sem problema. Mas esses são os temas que mais têm se discutido. E me parece que é onde mais tem polêmica. Então, de preferência, se manifestar nesses temas. Após isso, a Anhanguera também, Faculdade da Anhanguera, desculpe, não mencionei. E o vereador Pedro Danelli se encontra presente também? Está lá, ele está escondido lá. Secretário Crício Tans, também do Executivo, se faz presente, está aqui. Obrigado. Bom, a reunião está sendo gravada, a audiência. Depois, a gravação será apreciada pela frente e será feito um documento. É evidente que esse documento não se quer consenso, né, Juliano? Isso é impossível. Tem pessoas que defendem o financiamento público de campanha, outros o privado. Então, não vai ter um consenso, mas nós colocaremos no documento o que a maioria manifestou e o que a minoria manifestou também. Alguma sugestão em relação ao andamento, à sistemática de trabalho? Não havendo manifestação, entendo que está aprovado, então. Está bem? Bom, de imediato, então, eu peço que se manifeste o nosso presidente. 3 minutos, depois o deputado, Juliano Osso, e depois cada um dos vereadores, começando pelo Alex, que é o mais novo de todos aqui.
Boa noite a todos. Eu quero, em meu nome, saudar o presidente da comissão, o vereador Dr. Alberi Grando, estender os cumprimentos aos demais vereadores que fazem parte dessa importante comissão criada aqui na casa. Mas eu quero também estender nossos cumprimentos ao ex-vereador e atual deputado estadual, o deputado Juliano Roso, desejar as boas-vindas ao parlamento, retorne à tua casa, e já manifesto que assinei o abaixo-assinado pelo fim do pagamento das pensões de governadores, uma iniciativa que visa, sem dúvida alguma, corrigir algumas distorções que outrora o Estado gaúcho fez, Mas, obviamente, que em 3 minutos, vereador Grando, eu quero apenas expressar meu sentimento pelo momento, ou seja, a Câmara de Vereadores está recebendo todas as entidades, alunos, partidos políticos, todo um conjunto da sociedade preocupado com a reforma que se estende no Estado brasileiro, em especial a reforma política, que, aliás, há muito tempo, há muitos anos, nós temos pensado, ouvido algumas sugestões de alteração e, efetivamente, muito pouco se fez. Eu, hoje à tarde, falava com o deputado federal Afonso Mota, comentei isso na sessão que nós tivemos agora há pouco, na nossa sessão plenária, e o deputado Afonso Mota, que é do meu partido, o PDT, faz parte da comissão da reforma política, da comissão especial, vai votar amanhã o relatório apresentado pelo relator da Comissão da Reforma Política, e, obviamente, que ele me dizia que não tem uma definição, ou melhor, eles não sabem muito bem o que vai acontecer lá em Brasília, Isso, Sidney, de certa forma, nos preocupa, nos preocupa porque aquilo que está sendo desenhado, está sendo apresentado, a título de sugestão, obviamente que depois tem que ir à discussão do plenário da Câmara dos Deputados, me parece um grande ponto de interrogação, nos parlamentares federais. Mas, obviamente, que o debate ele tem que ser estendido, ele tem que ser possibilitado, e é o nosso papel, sem sombra de dúvida, fomentar essas discussões e, de certa forma, oportunizar com que a sociedade também acompanhe os trabalhos do Parlamento de Passo Fundo. Então, eu quero aqui, já encerrando o meu tempo, vereador Alberi, cumprimentar os trabalhos da comissão e, mais uma vez, agradecer toda a iniciativa dos pares, dos senhores aí que prestigiam esse importante encontro, e quem sabe nós possamos levar daqui algumas sugestões aos nossos deputados, aos nossos senadores, que avaliem com o maior carinho, com a maior sensibilidade, esse importante passo que nós temos que dar pela mudança do sistema político brasileiro. O certo é que, do jeito que está, nós não podemos mais continuar. Obrigado. Obrigado. Quero fazer uma saudação muito especial a todos que estão acompanhando aqui essa discussão da Frente Parlamentar sobre a Reforma Política. Destacar aqui o empenho do vereador Alberi Grando em conduzir esse debate. Grando, sou testemunha de como tu tem dedicado boa parte do teu tempo, do teu mandato, para reunir esse grupo de vereadores e a comunidade, e o resultado está aqui. Eu tenho ido a muitas audiências pelo Estado sobre reforma política, poucas tão qualificadas e lotadas como essa aqui, que está hoje aqui, um belo público. Saudar aqui o vereador Márcio Patus, que preside a Câmara, onde eu tenho encontrado ele sempre em Porto Alegre, defendendo a cidade de Passo Fundo, defendendo esse parlamento, defendendo as causas municipais. Cumprimentar aqui os vereadores Rui, Alex, Renato e o padre Wilson, pelo trabalho que vem realizando. Todos os companheiros vereadores estão aqui, a comunidade, dirigentes partidários e identidades. Eu queria dizer rapidamente, porque o tempo é curto e todos têm que falar, especialmente vocês que estão aqui no público, dizer que, particularmente, eu entendo que se nós tivéssemos 4 medidas para fazer a reforma política, eu escolheria as seguintes. O primeiro, o fim da reeleição para o Poder Executivo. A diferença de um candidato que concorre à sua reeleição com outro candidato que vem de fora é muito grande. Então, eu penso que essa seria uma medida positiva para a política brasileira,
o fim das reeleições. Obviamente que com tempo, para que essa regra pudesse valer em transição. Segundo, que na minha opinião é o mais importante, é o fim do financiamento empresarial das campanhas eleitorais. Essa é a questão fundamental, né? No meu ponto de vista, a questão central. As empresas que hoje doam para as campanhas sempre têm por trás algum interesse político. Portanto, penso que seria a melhor medida da reforma política, obviamente que eu defendo o financiamento público de campanha. Se não puder haver o financiamento público de campanha total, que possa haver um financiamento misto, uma parte dele ser público e a outra parte ser da pessoa física, com limites de doação. A questão de um tempo menor para as campanhas. É muito tempo, 90 dias. E olhe que eu sou tão velho na política que eu peguei campanha de 180 dias, Padre Wilson. Sou dessa época. A gente ficava 180 dias fazendo campanha política e depois ficava 10 dias aqui no Alau Miranda contando os votos, que era tudo manual. Né? Era uma festa aquilo ali, né? Era um momento que os mais velhos aqui devem lembrar disso, né? O Ari Baldiceira certamente lembra disso aí, né? Então eu acho que nós poderíamos ter um tempo aí, pessoal, razoável, 45 dias de campanha, no meu ponto de vista é um bom tempo, 15 dias para a campanha dar uma esquentadinha e depois 30 dias para a campanha se desenvolver com televisão, etc. e tal. Só o fato de tu cortar metade do tempo da campanha eleitoral, de 90, passar a ser 45 dias, acho que traria uma grande economia e qualificaria a campanha eleitoral. Tá? Bom, para finalizar, eu particularmente sou contra qualquer tipo de voto distrital, especialmente o chamado distritão, que querem fazer para os deputados federais, porque se fizerem isso, obviamente que vai fortalecer 2 ou 3 partidos no Brasil, né? Vai fortalecer o PT, o PMDB e o PSDB. Os outros partidos todos irão ou sumir, ou se enfraquecer, né? Ou ter muita dificuldade para eleger os seus deputados. Então, portanto, eu acho que o distritão é para fortalecer 2 ou 3 partidos políticos, notadamente esses 3 que eu citei antes, né? Em relação à questão das coligações, eu entendo que cada partido, ninguém é obrigado a fazer coligação com ninguém. Eu nunca vi nenhum partido ser obrigado a fazer coligação com o outro. Faz coligação porque tem algum tipo de afinidade política, ideológica ou eleitoral. Então, a coligação é bom para todos que fazem a coligação, ou deveria ser boa para todos que fazem a coligação. Portanto, eu acho que os partidos têm que ter a liberdade para fazer as coligações que bem entenderem, nas suas cidades, nos seus estados e no país. E acho também que as eleições devem permanecer como estão. A cada 2 anos a eleição municipal, né? A cada 4 anos a eleição municipal e a cada 4 anos a eleição para governador, presidente, senador e deputados. Porque nós já tivemos uma experiência de unificação no período final da ditadura militar, vocês todos lembram, né? Quando os prefeitos receberam mandatos de 6 anos, o Carrion aqui acabou depois também recebendo outro mandato de 6 anos, porque não deu certo, tiveram que desfazer isso. Porque na eleição municipal tu debate os problemas da cidade, tu debate os problemas do município. O prefeito e os vereadores estão debatendo as questões locais. E a eleição para presidente, para governador, para deputado, para senador, é para debater os grandes temas estaduais e federais. Eu defendo particularmente isso aí. Então, para encerrar, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço, parabéns, principalmente a todos vocês que estão aqui hoje, nesse debate tão importante para a sociedade brasileira. Um abraço. Muito obrigado, Juliana. É importante que se diga também que a frente já recebeu a presença do deputado Jorge Bacejo, falando em nome do PDT, e do deputado Zanquim, falando em seu nome, evidentemente, em nome também do PMDB. Então, a nossa frente está sendo subsidiada. A frente já tem conhecimento de várias manifestações, como fez agora o nosso deputado Juliano, e isso tudo nos enriquece e faz com que a gente possa depois tomar qualquer tipo de decisão e, enfim, ter uma manifestação correta. Que há necessidade de uma reforma, Juliano, isso todo mundo sabe, quer dizer, não tem quem não tenha na sua cabeça
uma ideia do que tem que ser reformado nesse país em termos de política. As manifestações lá de junho de 2013 mostraram isso, e nós estamos apenas tentando, né, discutir essa questão. A gente, às vezes, é criticado, a nossa frente foi criticada mais de uma vez, se dizendo que não adianta nada fazer discussão, até porque o Congresso Nacional, os deputados federais, já estão lá com a sua PEC praticamente pronta, e é o que eu digo, é justamente isso que a população não quer, que venha lá de cima para baixo, goela abaixo. E isso que não queremos, é exatamente isso que não queremos, infelizmente. E existem 3 formas de fazer uma reforma bem feita, ou melhor, fazer uma reforma, nem todas é bem feita. A primeira seria através de uma Assembleia Constituinte, uma convocação de uma Assembleia Constituinte, como aconteceu em 87, onde se reforma tudo e mais um pouco. Era a proposta inicial da presidente Dilma. As outras reformas se fazem através de PECs, né? Proposta de emenda à Constituição Federal. Tem as propostas dos deputados federais, que eu falei, nós temos a proposta, Juliana, a PEC 352, que não satisfaz nem um pouco, vem lá de cima para cá, e tem a proposta que parece assim, mais viável, o que satisfaz mais, que é através da iniciativa popular. A nossa Constituição, artigo 14, permite que a população se reúna, organizada por alguém, monte uma PEC e mande lá para os deputados votarem essa PEC. São as 3 formas que tem de se fazer alguma reforma. Bom, se nada disso vai surtir efeito, se isso vai ser inócuo, ou menos houve uma discussão, ou menos a população veio para a rua e disse aquilo que quer. E os deputados que discutem lá, né? Nós, vereadores, vamos escutá-los, com certeza aqui, sem dúvida nenhuma. Mas eu quero também mencionar a presença aqui do nosso ex-vereador Ivo Pacheco, se encontra presente, do Eduardo da CMP, também se encontra presente aí, do presidente do meu partido, PDT, o Ari Badiceira, também se faz presente, além do Rufo, acho que não mencionei ainda, o vereador Rufo, e mais a vereadora Claudinha, que se faz presente aqui também. Se tiver mais vereador, aí se apresenta para mencionar que é importante a presença de todos os vereadores aqui. Alex, contigo agora. Obrigado, vereador Alberi. Todos podem notar, o vereador Alberi é um apaixonado pelo tema, então não se surpreenda que o vereador construa alguns outros pensamentos durante as intervenções. Mas nós vamos dar um encaminhamento no nosso pensamento aqui. Nós temos na reforma política algo que é bastante importante nesse momento que vivemos. Várias das reformas, elas são sempre colocadas como prioridades nos processos eleitorais, nos processos políticos, e nós vemos isso ser frequentemente ocupar as páginas dos jornais, da imprensa no Brasil afora. E a reforma política, ela ganha essa importância porque nós tivemos, e isso o vereador Alberi tem razão, nós tivemos um conjunto de manifestações que muitos achavam que redundariam em mudanças significativas e que fariam o Brasil avançar, mas que, infelizmente, resultaram num processo eleitoral em que acabou elegendo, e isso não é o Alex que fala, é a sociedade brasileira, vários organismos e órgãos que acompanham o Congresso Nacional mais atrasado, mais retrógrado, pós-ditadura militar. E nós estamos, nesse momento, com este Congresso, discutindo algo que é extremamente importante para a sociedade brasileira, que é a reforma política. E por que a reforma política é tão importante? Porque pelas decisões políticas é que passam as mudanças da sociedade. A professora Maura, que acompanha o nosso trabalho da comissão há muito tempo, concorda com isso e tem pautado isso, inclusive, nos debates feitos dentro da João Paulo II, né, professora? Então, o que nós estamos num momento? Um momento que se avizinha um debate sobre uma reforma política que, do meu ponto de vista, teria que se pautar pela amplitude democrática,
ou seja, tanto na construção daquilo que vai ser apresentado no Congresso Nacional, como naquilo que vai ser debatido e aprovado, deveria contar com ampla participação popular, e aí poderia ser nesta forma de uma constituinte exclusiva, através de encaminhamentos e debates nacionais, através da realização de um plebiscito, como foi feito pelos movimentos sociais, mas é fundamental, do meu ponto de vista, que a reforma política possa avançar em 3 pontos. Primeiro, me somo aos pontos apresentados pelo deputado Juliano, mas considero fundamentais, colegas vereadores, que nós possamos terminar com o financiamento privado e empresarial das campanhas, que nós possamos garantir de forma ampla e democrática uma maior participação das mulheres no processo eleitoral, ou seja, assumindo o parlamento, e que nós possamos garantir o fortalecimento das agremiações políticas, porque notamos que, na grande maioria das vezes, o enfraquecimento das agremiações políticas representa o rebaixamento da discussão política no Brasil. Vereador Alex, mais... Pois não, vou concluir, vereador. 15 segundos. Para concluir, seriam esses 3 pontos que eu trabalharia. O fim do financiamento privado e empresarial das campanhas políticas, o fortalecimento da democracia e o fortalecimento da possibilidade de nós elegermos mulheres nos parlamentos, e também o fortalecimento dos partidos políticos. Obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador. Vereador Rui. 3 minutos. Rapidamente, o nosso boa noite a todos e a todas aqui presentes. Quero dizer da satisfação, vereador Juliano, sempre vereador Juliano, meu colega e também deputado agora, deputado estadual, nossa saudação a você, ao Berigrando, nosso presidente da Frente Parlamentar, também o Patus, presidente da comissão da Câmara de Vereadores. Enfim, a todos os colegas vereadores, nossa saudação e saúdo a todos aqui presentes nesta atividade importante que eu vejo de debate que tem que ser muito fortemente aprofundado aqui no nosso município de Passo Fundo, que é o que está acontecendo, então, e é claro, a nível nacional, no Brasil todo, tem que discutir esse tema, porque sabemos que ele é muito importante. A reforma política, eu fiz uma força muito grande para que essa frente acontecesse, se fosse criada no ano passado, e aconteceu, está aí, porque eu defendo, de fato, uma reforma política que seja feita ela de fora para dentro, e não uma reforma de dentro para fora, através de leis e assim por diante. Então, acredito muito na sociedade, de forma muito discutida, que faça as profundas e necessárias mudanças que tem que acontecer na política no nosso país. Então, vereador, 15 segundos. Ela tem que ser de dentro, de fora para dentro. Defendo também, e infelizmente está perdendo força a ideia, da constituinte exclusiva, ou seja, a sociedade escolher constituintes que vão se debruçar na reforma política e apresentar para todos nós, para que seja aprovada essa reforma política, através de uma constituinte exclusiva. Essa questão do financiamento público de campanha, vejo que é o ponto principal que tem que ser atacado, porque eu acho que esse é o grande mal. É a porta aberta da corrupção, é o financiamento privado de campanha, onde as empresas ali colocam, investem ali para ganhar depois, porque, afinal de contas, ninguém é Papai Noel na história. Obrigado, então, vereador. Defendo muito este principal ponto, para concluir, vereador Alberi, que é o financiamento privado de campanha, que tem que ser extinto. Obrigado, vereador. Nós temos também a presença de Eduardo Peliciola, nosso vereador do... Está lá ele, né, Eduardo? Com a palavra, padre Wilson. Declina também. Chequinho. Quero dar boa noite a todas as entidades aqui presentes, ao colega vereadores, ao colega Alberi Grando, que preside a nossa comissão, ao nosso deputado Juliano Roso. Bom, meus amigos, quando você fala em reforma política, na verdade eu não estou muito contente, porque eu acho que é mais uma enrolação para o nosso povo.
com o nosso povo. Estão enrolando de novamente o nosso povo. Não vamos chegar a lugar nenhuma com reforma política desse modelo. Quando fui convidado para a comissão, colega vereador, sabiam já que eu sou enérgico com alguma fala e não aceito enrolação mesmo. A única reforma que eu vejo aqui, que tem um sentido aqui, que pode evitar escândalo, é o fim do financiamento para as campanhas. A única. Que realmente isso aí não dá para aceitar mais. Diante de um país que está à frente de tanto sem vergonha. Isso, que nem o nosso Brasil. Que ninguém mais tem medo de nada. Deputados roubando todos os dias do nosso povo. Eu não sei em que parte o nosso governo não entendeu que o ano passado a população foi para as ruas. Eu queria estar discutindo aqui uma reforma para colocar uma reforma política para mudar esse sistema que ninguém vai para a cadeia. Eu queria estar discutindo aqui esse tipo de coisa. Que bandido não vai preso, que político ladrão não pega cadeia, toda aquela roubalheira que deu, está todo mundo solto, minha gente, dando risada na cara do povo. Eu queria estar discutindo isso aqui. Reforma penal. Político sem vergonha, ladrão, ficar 30 anos preso dentro de uma cadeia, sem fiança, sem nada. Aí sim eu acredito numa vida melhor. Está aqui o nosso deputado, talvez possa mexer nesse sentido com alguma coisa, mas essas reformas políticas aqui, com todo o respeito, isso aqui não significa quase nada para nós. Isso aqui é mais uma enrolação com o povo, novamente tirando o povo para bobo, fazendo manobras. É isso que os nossos governantes fazem, manobras para enganar o povo. E o povo, como sempre, aceita tudo quieto e não sei quando que realmente vão para as ruas de novo e pedir reforma política no sentido de colocar político ladrão na cadeia. 15 segundos. Obrigado, meus amigos. Não preciso mais. Obrigado. Muito bem, abrimos agora as inscrições. Quem quiser se manifestar, tem o microfone de à parte. Faz favor. A Thalita ali, a nossa assessora, nos ajuda. Eu solicito, está sendo gravado pelo microfone. Então, nome, se representa alguma entidade. Boa noite. Só o Luiz aqui, ele bate a sinetinha quando der o tempo, certo? Daí qualquer questão. Enquanto o Luiz se prepara, eu quero saudar o doutor Mandaloso, que está presente aqui também, meu colega. Seja bem-vindo, doutor Mandaloso. Quero saudar a mesa, presidente Alberi, vereador, nosso deputado Juliano Rosso. É uma satisfação vê-lo novamente, os demais vereadores e a todos os presentes nessa casa, a minha saudação especial aos movimentos anticorrupção que estão aqui representando a parte da população, Tiaquinho, que está de saco cheio com essa roubalheira. E quero, de uma certa forma, Padre Vilso, elogiar essa comissão, através do seu presidente Alberi, pela iniciativa de fazer esse debate. Mas quero dizer, vereador, que, lamentavelmente, esse trabalho tão valoroso talvez não chegue aonde precisa chegar, porque essa reforma política, pelo que se vê, ela está vindo de cima para baixo. Ela não está ouvindo a população. Eu não fui perguntado o que gostaria que mudasse na política. Você foi? Ou seja, mais uma vez estão querendo enfiar a goela abaixo do povo brasileiro uma reforma política, que deveria começar daqui da população, da sociedade brasileira. Sociedade essa que foi dividida, que está sendo dividida em grupos e se jogando uns contra os outros, e que o nosso país tão querido está em pé de guerra por conta desses políticos ladrões que você mencionou, vereador, que não vão para a cadeia e que se perpetuam no poder porque a população não tem mais representatividade. Essa representatividade está falida, vereador
Grando. É preciso um amplo debate, um debate profundo na sociedade, não lá em Brasília. Brasília está corrompida, está comprada. Então, infelizmente, eu torço muito e rezo, ou oro a Deus para que a nossa voz seja ouvida, o que eu acho muito difícil. Muito obrigado. Boa noite a todos. Nós representamos os movimentos das redes sociais de todo o Brasil. Aqui em Passo Fundo, somos em 5. Eu represento nesse momento 2, SOS Verde e Amarelo e Verde e Amarelo Passo Fundo. Nós, quando saímos às ruas dos movimentos sociais de todo o Brasil, nós não saímos para pedir reforma política. Nós saímos para pedir a saída da Dilma do poder. Porque nós não compactuamos com este governo, não nos representa. Ninguém vai fazer reforma de nossa casa roubando a nossa casa. Então, somos contra totalmente esta reforma. Tem que vir da base, tem que vir do povo. É nós. Vocês podem ter certeza que os movimentos de rua que estão viajando lá, hoje, que estão marchando para Brasília, o Kim, que tanto o PT chama nós, eles nos ridicularizam chamando que nós somos a elite branca. O nosso herói botou eles na cadeia. O nosso herói é negro. Kim é índio que está marchando para lá. E outro, o Fernando Holliday, líder do movimento do Brasil, que está indo a Brasília, é negro. Nós não somos a elite branca, nós somos trabalhadores, e o PT não respeita os trabalhadores, os empresários, movimentos de sem terra, MST, são braços do PT. Nós não aceitamos isso. Nós queremos uma reforma justa, vindo do povo, e é dos movimentos das ruas, os senhores podem ter certeza, não é de políticos vindo lá de cima. Não é de políticos, não é da Dilma, muito menos a Dilma, não tem moral mais nenhuma esse governo. Nenhuma. Mais um detalhe que eu quero falar. É um golpe, esta reforma é um novo golpe. Já veio vários golpes aí. Vejam bem os senhores, o que está para vir aí. O nosso país, o pessoal está passando fome, miséria. Dizem que sanaram a fome. Vão nas periferias ver a geladeira dos pobres coitados, como é que estão. Entra numa casa e vai ver o que ele tem dentro da geladeira. E 20 empréstimos feitos de bilhões de dólares, eu tenho tudo aqui. 20 empréstimos foram feitos para países da América do Sul. Companheiro, mais 15 segundos, por favor. Teria a noite inteira para mostrar para vocês aqui quanta falcatrua que tem nesses documentos. Portanto, finalizando, a reforma política, no momento que queremos, é outro tipo de reforma. Queremos a reforma ética e começaremos pela destituição da presidente, como exemplo que o povo brasileiro não aceita mais políticos mercenários, mal intencionados e corruptos, administrando o nosso país. Muito obrigado, companheiro. Finalizando. Pode se reescrever depois. Pode se reescrever depois, se quiser. Só 3 palavras. Tá bom. Lembramos, de acordo com a Constituição Federal, que o poder emana do povo e o exerce por meio de representantes, eleitos diretamente ou indiretamente. A reforma política deve ser feita pelo povo, para o povo e pelo povo. E deixamos o último recado. Lembramos que o mandato dos políticos tem dia contado, senhores. O da nossa luta não tem dia contado. Não vai terminar nunca. Muito obrigado, companheiro. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Sidney Ávila, sou vereador aqui nesse parlamento. E gostaria de deixar minha fala baseado em 4 pontos sobre a reforma política. Em primeiro lugar, o fim das coligações.
porque com isso diminuiria o número de partidos e acabaria os partidos de aluguel, que se aliam a quem vai ganhar uma eleição e depois trocam essa aliança por cargos em cargos públicos. Então é necessário o fim das coligações para resgatar a ideologia política dos partidos. Em segundo lugar, unificação das eleições, senhor presidente. Alberi Grando, 5 anos de mandato com unificação das eleições, porque de 2 em 2 anos o Brasil para. Nós sentimos o peso que é isso para o povo que paga as eleições. Em terceiro lugar, mandato de 5 anos. Em terceiro lugar, fim da lei que concede cela especial para corrupto, para ladrão que tem curso superior. Ladrão é ladrão, seja um ladrão de galinha ou seja um ladrão que rouba dinheiro do povo. No momento que colocar todos na mesma cela, sem privilégio, os corruptos que roubam dinheiro do povo vão pensar 2 vezes se vão ficar numa cela comum, junto com presos comuns. Então isso é essencial para nós termos uma reforma política profunda nesse país, porque é isso que o povo está buscando, uma profundidade numa política para moralizar a situação que o nosso Brasil está vivendo hoje, sem uma expectativa de que vai melhorar. Então precisa sim uma reforma política profunda que venha atender o clamor da nossa comunidade, do nosso povo brasileiro. Muito obrigado. Próximo inscrito. Bom, boa noite a todas e a todos. Meu nome é Carlos Eduardo. Eu estou me manifestando em nome de um movimento que há muito tempo tenta ser reconhecido como partido político. É a Rede de Sustentabilidade. Nós somos um movimento de fato e não somos ainda de direito, justamente pela falta de vicissitude, né? Não só da legislação brasileira, né? E é isso que eu queria inicialmente fazer uma parte, que nós não podemos confundir a proposta do debate hoje, que é a reforma política. São pertinentes os incômodos que a gente vive hoje, fruto da nossa falta de política, por exemplo, que a gente precisa fazer na consideração feita pelo vereador Rui, numa constituinte exclusiva, para que faça, de fato, uma reforma geral no país. Nós precisamos fazer reforma na legislação, nós precisamos fazer uma reforma penal, uma reforma tributária, e eu entendo que essa proposta é para discutir uma reforma política. Então, nós tratarmos mais especificamente, mais pontualmente, das questões pertinentes e atinentes ao processo eleitoral. Eu gostaria de destacar uma, que para mim não está aí, e uma grande moeda de troca que está colocada no país hoje, que é o tempo de televisão e rádio que os partidos negociam e que os mandatos negociam com seus partidos. Eu acho que esse que é um dos pontos nevrálgicos que precisa ser trabalhado, né? Porque, inclusive, a fidelidade partidária, ela é ferida quando esse interesse do tempo que as concessões de rádio e televisão são uma concessão pública e eles se tornam uma ferramenta de negociação privada. Então, se nós conseguirmos mexer nesse aspecto também, a gente vai conseguir mexer aí num caixa que ele acaba sendo um caixa 2 de muito processo eleitoral. 3 minutos é pouco para a gente falar isso. Eu queria parabenizar a iniciativa da Câmara de Vereadores de Passo Fundo e também que cada um de nós tenhamos a responsabilidade e o compromisso de sair daqui chamando uma discussão junto com a sociedade. Esse congresso que está aí, ele é extremamente conservador, ele é mais conservador que o Brasil colonial no tempo do escravagismo, porque ele não tem feito nenhuma discussão que garanta de fato os interesses da sociedade. O que esse Congresso está fazendo é vergonhoso, e não será esse Congresso que vai nos delegar isso tudo, toda essa expectativa. Então, eu acho que uma das tarefas dessa comissão é levar também esse recado. Eu acho que nós deveríamos nos mobilizarmos, sim, para uma constituinte exclusiva e que discuta, que debata o Brasil nas profundidades dos problemas que o Brasil tem. Muito obrigado. Próximo inscrito. Senhor presidente, vereadora, vereadores, cidadãs e cidadãos presentes nessa audiência pública. Me chamo Júnior, sou estudante de filosofia e falo em nome da Arquidiocese de Passo Fundo, especialmente das pastorais sociais e da pastoral da juventude. É um prazer enorme estar aqui na nossa casa,
a casa do povo. Há pouco tempo, o Papa Francisco, o vereador Padre Wilson, afirmou na exortação apostólica Alegria do Evangelho que a Igreja não pode ficar à margem da luta pela justiça. É consenso de todos que o sistema político brasileiro é muito injusto. Por isso, a preocupação da Igreja, em nosso caso a CNBB, com a luta por um sistema político verdadeiramente democrático. Nós integramos também a Coalizão pela Reforma Política Democrática e Eleições Limpas, juntamente com a OAB e mais uma centena de entidades da sociedade civil. Isso mostra que a reforma não está vindo só de cima, não. Aqui é povo que está envolvido. Mais de 100 entidades da sociedade civil, onde estamos coletando assinaturas em todo o Brasil para um projeto de lei de iniciativa popular 6316, de 2013, que precisa de 1,5 milhão de assinaturas para ser entregue ao Congresso Nacional. Nossa fé, senhor presidente, não permite que fiquemos de braços cruzados diante de tantos desvios de conduta e de recursos públicos no mundo da política. A política é para o bem de todos, especialmente dos mais pobres, e não para o bem particular dos eleitos, seus familiares e seus grupos financiadores. A proposta defendida por esse projeto de lei tem 4 pontos. O primeiro, proibição do financiamento de campanha por empresas e adoção do financiamento democrático de campanhas, financiamento público. Eleições proporcionais em 2 turnos. No primeiro voto, vota-se no partido, no projeto, e no segundo turno em candidato. Constata-se que as eleições estão focadas em pessoas e não em projetos. E isso tem causado sérios problemas à política. Paridade de gênero, vereadora Cláudia. Lista pré-ordenada. Destinação de 50% das vagas e candidatos para as mulheres. Fortalecimento, 4º ponto. Fortalecimento dos mecanismos da democracia direta com a participação da sociedade em decisões nacionais importantes. Fortalecer os plebiscitos, referendos, enfim, espaços que nem estes de ouvir o povo. Não sei quanto tempo que eu tenho ainda. Quanto? Então tá. Obrigado. É isso aí. Tá bom já. Muito boa noite a todos. Quero cumprimentar os componentes da mesa, cumprimentar a todos que participam dessa audiência. Meu nome é Eduardo, represento o Centro Municipal dos Professores de Passo Fundo, e nós temos discutido essas questões ao longo de nossas reuniões, e muito das coisas que foram já discutidas aqui já foram trazidas por parte dos participantes que estiveram anteriormente. Nós só vamos reforçar algumas questões que para nós são importantes. Pensamos que podemos começar pela questão da eleição de suplente para senador. Hoje produzimos bizarrices no Senado, onde os suplentes senadores são simplesmente indicados pelo próprio senador e criamos certas situações até mesmo embaraçosas. Queremos o fim do fórum privilegiado para os políticos, que esses crimes comuns, que eles possam responder como qualquer outro cidadão. Ampliação da ficha limpa, achamos importantíssimo que isso seja implementado. O fim das mordomias e regalias dos políticos. A exemplo do que o deputado Juliano vem fazendo com relação aos senadores, queremos ampliar para todos os outros tipos de regalias e mordomias que hoje existem na classe política. Pensamos que nós do CMP representamos um universo hoje de uma maioria feminina, e a distribuição hoje ela é extremamente injusta. Então, nós nos somamos à ideia de que devemos ter mais mulheres, no mínimo a metade, representadas no Congresso. Projetos populares que sejam facilitados. Vemos isso um forte instrumento democrático. Fim das coligações, principalmente na proporcional. Tempo de TV que seja de uma forma justa e que possa, sim, propiciar àqueles partidos menores um acesso mais democrático. Obviamente que não poderíamos deixar de falar do voto distrital, e aqui ressaltamos 2 questões. Não temos ainda batido o martelo com relação a essa questão, mas pensamos que tanto o voto distrital puro,
como o voto distrital misto, ele só vai ser efetivo se de fato houver uma reforma partidária e os partidos retomem as suas democracias internas. Da maneira que os partidos são organizados hoje, eles são coordenados e comandados por 2 ou 3 caciques que tomam as decisões por todos os seus filiados e muitas vezes, na maioria das vezes, sem nenhuma consulta. E para encerrar, obviamente que o financiamento público de campanha, somos totalmente favorável, obedecendo alguns limites e principalmente que ele seja fiscalizado de uma forma autônoma pelo Tribunal Superior Eleitoral. Temos outras coisas, mas no momento achamos interessante essas questões. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Cumprimento os nobres componentes da mesa e os nobres cidadãos que estão aqui e todos os mais presentes. Eu queria só fazer uma pequena fala sobre o financiamento de campanha em face da grande importância que ele tem. É óbvio que a empresa, ao financiar o seu candidato, tem em mente que ele seja as medidas que ele vai tomar lhe beneficiem. E o candidato, ao entrar, a se eleger, ele já entra com o rabo preso, né? Já entra para fazer de fato o que foi financiado para fazer. Entretanto, usar o dinheiro de impostos, o dinheiro dos contribuintes, o dinheiro que todo mundo aqui paga para financiar a campanha do político é uma coisa que não tem fundamento, não tem pé nem cabeça, porque o político é a classe mais privilegiada desse país hoje e querem financiar a campanha deles ainda. O dinheiro que deveria ir para a educação, deveria ir para a saúde, enfim, para as áreas que o povo vai se servir deles, vão ir para financiar a campanha. Então, isso é um absurdo. O político, ele é um servidor do povo, não são deuses como muitos pensam. E o trabalho dele, a conduta dele deve ser norteada pela sua própria abnegação. É se esquecer de si mesmo para cuidar do povo. É botar os interesses do povo antes dos seus interesses. Portanto, se a conduta dele ao exercer o seu cargo público deve ser norteado por essa abnegação e por essa servidão ao povo, que a sua candidatura e a sua campanha também seja norteada por isso e que ele tire dinheiro do próprio bolso para pagar a campanha e não do nosso. Foi citado aqui a constituinte exclusiva que a presidente Dilma propôs. Isso é nós cavarmos a nossa própria cova, porque é entregar o poder supremo, porque isso que é o poder constituinte, é o poder supremo sobre o ordenamento jurídico do país, para um partido tirano que quer subjugar a liberdade e subjugar os seus oponentes. Portanto, é a democracia servindo para se autodestruir. É uma ironia triste que a liberdade e a democracia possam morrer em função de uma Constituição. E quero dar meu apoio a um nobre vereador ali que falou sobre a reforma penal, que é de fato algo necessário em função de que os criminosos ficam sob a égide de uma pedagogia do amor que destrói a sociedade, que faz homens de bem pagarem pelos erros de criminosos. E também prestar meu apoio ao nobre senhor de verde que veio aqui falar, que disse que a população não foi às ruas para pedir reforma política, foi às ruas para pedir para arrancar o poder das mãos do PT e de Dilma Rousseff. E outro ponto que eu queria tocar é só o fato do PT estar apoiando tanto essa reforma política já é um ponto negativo em favor dela. Companheiro, só se identifique, eu não ouvi o teu nome e se tu representa uma entidade. É o Pedro. Tá bom. É o Pedro representa ele mesmo. Ótimo. Vamos lá. Cidadão, está correndo o tempo já? Então, quero cumprimentar... Já passou 30 segundos. Já passou 30 segundos. Bom, quero cumprimentar a todos. Acho que é importante ter a presença e que nós possamos discutir muito a questão da reforma política. Fui membro titular no ano passado da comissão, esse ano sou suplente. Tenho acompanhado muito, a maioria das vezes, para realmente saber como está o debate. Eu acho que a democracia é muito complexa e todos que vêm aqui têm uma visão do que seria a reforma política e do que quer um formato de democracia que podemos eleger nossos mandatários. Mas, infelizmente, acho que todos já sabem disso, mas vale a pena reforçar,
os mandatários e o parlamento é um grande teatro, onde nós temos o público, e quando estamos no público temos uma visão, quando estamos no palco, nas nossas cadeiras, é outra visão, quando é discursado, usado a tribuna, é vendido uma imagem, e infelizmente os bastidores é muito diferente do que é apresentado à população. Então, por que eu digo isso? De certa forma, nós temos vereadores na casa que defendem a não reeleição, mas estão em segundo mandato. Nós temos deputados que foram financiados pela iniciativa privada e estão hoje dizendo que são contra o repasse de empresas públicas para campanhas. Então, são esses mesmos caras, a nível nacional, que vão discutir a reforma política. E como cidadão, hoje sentando aqui na plateia, fica pensando a que ponto nós vamos realmente ter uma reforma política ou algo que, de certa forma, mais uma vez, vai ser chamada a população, trazida para a sociedade civil aqui, feito todo esse diálogo e não vai se dar em nada, porque os interesses são muito maiores dos partidos, dos mandatários, do que realmente as mudanças que as mudanças que são necessárias para que nós tenhamos uma política mais natural e que realmente represente todos os segmentos. Existem tantas mudanças, tantas situações que nós acompanhamos da reforma política e a cada vez que nós olhamos, nós percebemos claramente o que privilegia o partido A, o partido B, a bancada maior, a bancada menor. E isso realmente nos preocupa. Que bom que nós temos a população hoje aqui acompanhando e espero que a população em outros locais também se organize e que isso venha, vereador Rui, da população, porque de dentro da política, infelizmente, nós sabemos que não vai sair. Boa noite a todos, sou o Luiz, represento aqui o PSOL, também falo como estudante do Instituto de Filosofia Berthier. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma lembrança a todos aqui, que o nobre vereador Tchequinho, que estava falando aqui, ano passado mesmo ocorreu em crime eleitoral, em pleno dia da eleição. Então é bom que todos nós lembremos disso também, para fazer o contraponto com a fala dele ali na frente, para ver se de fato ele está condizente e falando apoiado em alguma coisa, né? Porque não é bem o que nós vivemos aqui. Vamos parar um pouco com essa hipocrisia também, de quem fala aí de cima, não é, nobre vereador? Gostaria aqui de salientar também o fim do financiamento público de campanha. Nossa cidade vive um problema diário e que nós já estivemos neste mesmo lugar, nesta mesma casa dita do povo, né? Reivindicando algo a respeito do transporte público nessa cidade, que sim, financia boa parte dos políticos da nossa cidade, e que sim, tem o tetozinho de vidro. E aí, com certeza, os aumentos da tarifa de transporte público são periódicos. Empresa privada não faz financiamento de campanha, faz investimento. Faz investimento para ter os seus suscetíveis arregos, destes que deveriam estar nos representando aqui na frente. Gostaria também de salientar a democratização dos espaços de campanha, e aí a importância na questão das coligações, que muitas vezes são conchavos para tempos a mais de TV, para segundos a mais de televisão. Sim, as coligações precisam ser revistas. Sim, as coligações precisam ter critérios éticos e ideológicos. Porque o que temos visto nesse país é uma verdadeira loucura. Ou alguém aqui imaginava Michel Temer e Dilma Rousseff numa mesma chapa, nobre vereador Rui? Ninguém imaginava, não? Então, é preciso que se lembre destas coisas. É preciso também que se diga, o companheiro aqui que estava falando a respeito da fome, agora há pouco, gostaria de lembrar ele que tem muita criança que sim, que ainda passa fome. Mas gostaria de questioná-lo, quais as atitudes práticas que ele tem tomado a respeito disso na sua vida cotidiana. Gostaria de perguntá-lo, o que ele tem feito a respeito disso. Ou se ele está terceirizando o problema apenas para o executivo. Gostaria aqui também de falar e retornar ao tempo de televisão.
E para terminar, este ponto é muito chave. Precisamos democratizar para que o espaço de campanha seja, sim, um espaço igualitário para todas as coligações e para todos os partidos. Obrigado, companheiro. Boa noite a todos. Meu nome é Jefferson Luiz Canto. Eu sou filiado ao Partido Verde, mas não represento, não estou falando em nome do Partido Verde. Eu venho aqui dizer para vocês que quem está aqui é Jefferson Luiz Canto, o povo brasileiro. Chegou o patrão. Eu sou um dos seus patrões, daqueles que nos representam, aonde quer que estejam, tem que trabalharem e realmente representar. Reforma política, tantas coisas, reforma. Eu aprendi que não se refaz, ou se faz bem feito, ou desbancha e faz de novo. A reforma, só bagunça, só agita, e nunca para aquela sujeira, aquela lameira, aquela coisa que incomoda. Então, reforma, refazer. E até fica a imagem de que aqueles que fizeram mal feito, né? Então tem que fazer de novo. Então, se acrescentar, aumentar, ampliar e melhorar, é muito melhor do que você reformar. Se você mora numa casa de 1 quarto, você vai fazer uma casa nova para morar de 2 quartos. Isso vai te dar uma condição melhor. E na representação, mudança política, muitas mudanças tem que fazer. Mas uma básica, representante do povo, ótimo. Nosso salário, seu salário, salário mínimo. Coloca aí um salário mínimo para os políticos, para as pessoas. Coloca o salário de um policial para o governador. Vocês me entendam? Vamos trabalhar, vamos deixar de hipocrisia. E uma coisa todo mundo fala, reforma. Eu não ouvi citarem aqui no fortalecimento concreto do que mais nós precisamos, que eu acho, nesse Brasil. A educação, gente. Educação. Porque quando as pessoas tiverem sido educadas e souberem dar valor e escolher os seus representantes, ninguém vai chegar e dizer aqui, político é ladrão, político é corrupto, não. E assim, tá ali, representou o povo nos mesmos direitos e nas mesmas condições. O senhor é governador, o senhor não sei o quê, o seu filho estuda onde? No público ou no privado? Como é que o senhor representa o povo, se o senhor vem de uma outra? Me ajudem. Então, assim, eu tenho filhos, todos formados no estudo municipal, batalhamos, que assim se estendesse às pessoas. E assim, falar, até papagaio fala, eu quero ver é fazer. Quem vai dar jeito na reforma, e tem que ser feito urgentemente, Polícia Federal. Chegou transparência. Senhores, eu não devo nada. Aqui está a minha conta bancária, meus contatos, eu não estou devendo. Eu estou pronto para lhes representar. Aí sim, entrega para a polícia, ali quem for dos meus, faça o mesmo. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado. Boa noite à mesa, Ailton Araújo, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Eu queria registrar aqui que eu reconheço que temos muita coisa a fazer. Agora, eu não sou daqueles que não têm gratidão. Eu sou um cidadão que tem gratidão. O que está errado tem que ser punido rigorosamente. Agora, não podemos esquecer que nesse país nós já tivemos um momento que a corrupção foi 5% do PIB. Hoje é 0,8%, mas nós queremos zerar. Temos que zerar. Mas já foi 5%, hoje é 0,8%. Tá? Quero dizer o seguinte, que falar em reforma política tem que necessariamente discutir aqui o conceito do público-privado. Não é possível nós eleger um representante para exercer uma função pública financiado com dinheiro privado. Não fecha nunca essa equação. Não fecha nunca essa equação. Por isso que nós estamos vendo
né, a lei da gibata, inclusive, né, com o PL 4330, da terceirização, aprovado. Porque estão pagando a conta de quem financiou a campanha. Então, não fecha essa equação. Portanto, é necessário uma reforma política que dê espaço para o cidadão. Se nós estamos elegendo representantes, nós temos que ter um percentual de peso nas decisões. Não pode a decisão vir goela abaixo do jeito que está vindo. O cidadão tem que ter. E se nós estamos falando uma constituinte exclusiva, nós não temos elegendo alguém para preparar a sua cama para permanecer sempre lá. Significa que nós vamos eleger um Congresso que vai ter a única exclusividade, função de elaborar essa nova Constituição. Acabou, eles, inclusive, não podem se candidatar nem para vereador. Esse é um dos critérios. Então, isso é uma questão que tem que ser discutido com muita cautela, com serenidade e colocar a razão em primeiro lugar. E gostaria de registrar aqui também. A história está registrada na história. Um dia nós pegamos a bandeira da independência nesse nosso país, defendida por Monteiro Lobato, Getúlio Vargas, e por causa disso, o colonizador disse para nós: esqueceram que vocês são colônia? Esqueceram? Agora vão querer ser independente? Levaram Getúlio Vargas o assassinato. Agora veio o pré-sal com lei de partilha, não é concessão. Verba carimbada, 30% para educação, previdência e saúde. Aí se levanta tudo de novo, né? Naquela época levantaram a bandeira do TFP, tradição, família e propriedade, e nos enfiaram 25 anos de ditadura nos beiços. Agora levantaram a bandeira da corrupção. Quantos anos de ditadura querem enfiar de novo em nós? Ainda bem que temos as redes sociais, tem uma transparência, né? Porque se depender dos grandes meios de comunicação de massa, já estão metendo a hipnose no povo. Então, esse era o registro dos metalúrgicos aqui. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Enquanto o companheiro se prepara, eu quero saudar aqui a Marília, né, Matos, aqui presente, pelo simples fato que ela é portadora de esclerose múltipla e nós sabemos o sacrifício a vir até aqui. Muito obrigado pela tua presença, Marília. Boa noite, meu nome é William. Participo da Pastoral da Juventude, do CAJOB, Centro Acadêmico João Bertier, estudo no IFIB. Não quero saudar ninguém. Eu quero dizer algumas coisas. A primeira coisa é que não vamos fazer o jogo da situação com a oposição. Isso está claro. A gente não está aqui, eu representando a Pastoral da Juventude, o CAJOB, o IFIB e outras entidades também. Nós não vamos fazer esse jogo que vocês querem, de impeachment, não sei o quê, qualquer coisa. Não vamos também defender lado nenhum. A gente não está querendo aqui botar ninguém no poder e nem tirar. A gente quer fazer a política acontecer de verdade nesse país. Segunda coisa que eu quero falar é na questão do financiamento público ou privado de campanha, que está uma discussão forte aqui. Para você se eleger aqui em Passo Fundo a vereador, você precisa gastar com campanha no mínimo R$40 mil, no mínimo. Esse dinheiro, isso quer dizer o quê? Que as pessoas que estão aqui ou são ricas, são da classe social alta, ou elas são financiadas por empresas, não tem outro jeito. Com o financiamento público da campanha, um pé de chinelo que nem eu, que moro lá no Leonardo Ilha, vou poder me candidatar a vereador também. Vocês entendem isso? Não é você tirar dinheiro do povo e dar para político. Qualquer um de vocês aqui, com o financiamento público, vai ter a oportunidade de se candidatar a vereador. E isso vai desmanchar um pouco o cenário político que a gente vive. A última coisa que eu quero falar é sobre a questão da Constituinte. Quem está dizendo que não tem que ter Constituinte é porque não quer reforma política. Se você quiser fazer a reforma política acontecer, não vai adiantar a gente se mobilizar. A gente tem que se mobilizar para pressionar eles, para que depois seja convocada uma constituinte exclusiva do sistema político, que trate apenas do sistema político, e que nós, como entidades, que nós não estamos aqui representando nós mesmos, eu não estou aqui falando pelo William da Luz, eu estou falando aqui por outras entidades, nós como entidades, nós vamos ter representantes nessa Constituição, e esses representantes não vão ganhar dinheiro para fazer isso. Só isso. Obrigado, gente. Senhor presidente, demais componentes da mesa, quero saudar o ilustre deputado
Juliano Rosso, que hoje dá a honra e o prazer de nos estar ouvindo nesse momento, e quero agradecer esta oportunidade. Meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, estamos vivendo um momento de angústia, de arroxo, de péssimos e maus exemplos, que jamais nenhum de nós poderemos sair daqui querendo sequer pensar em seguir um fato em que a gente ouve dia e noite. Todos os meios de comunicação, todas as vozes que se apresentam, sempre se apresentam como salvador da pátria ou como futuros candidatos a A, B ou C. Eu adorei esta juventude que ocupou espaço aqui. Eles estão falando do seu coração, estão dizendo das suas angústias e estão preocupados com o futuro. Este é o lema e o tema que nós devemos nos preocupar, é com o futuro. Porque nós não vamos fazer as mudanças que cada um de nós deseja e precisa, porque nós estamos diante de um poderio em que domina todas as possibilidades da gente de desenvolver este país com seriedade, com dignidade, com verdade e com assistência dada às instituições que existem neste país. Um país que não tem uma boa educação, um país que não tem uma boa saúde, um país que não tem uma boa moradia, um país que não tem crédito suficiente para sustentar a sua família, tem que viver de miséria, de migalha, o que quer dizer, condicionando o seu voto para o futuro, o que seja essas esmolas que o governo que implantou no país e está fazendo ela como seu grande cabo eleitoral. Parabéns à comissão em que está instaurada nesse momento aqui em Passo Fundo. Parabéns às pessoas que aqui vieram. E parabéns à democracia. Por pior que seja a democracia, mas a democracia que dá o direito do povo se manifestar. Viva a democracia e nunca mais a ditadura. Muito obrigado. Nós temos mais 3 inscrições e eu peço que, se alguém quiser se inscrever, teria mais 2 ainda. No momento que vão falar esses 3, quem quiser se manifestar, se inscreve junto ao vereador Padre Wilson. Senhor presidente, vou usar do direito da réplica, né, como foi combinado, direito, mais 3 minutos. Para mim, então, finalizar o meu pensamento, queria destacar um dos pontos daqueles 4 que eu tinha falado, que é a questão da participação feminina, uma maior participação feminina nos cargos representativos da nossa política em todo o Brasil. Só para ver se nós estamos informados desse dado. No Senado, alguém teria ideia de quantas vagas as mulheres ocupam no Senado? Porcentagem? 8,96%. E na Câmara, 9,81%. Ali constatamos uma grande desigualdade, né, vereador Alex, vereadora Cláudia, vereador Rui, uma desigualdade enorme. E as mulheres são 51% do eleitorado brasileiro. Na última reunião da Frente Parlamentar, da Reforma Política, a qual a Arquidiocese faz parte, o deputado que esteve presente, ele disse que é algo cultural. A lei não vai resolver porque é algo cultural. Mas se eu usar desse argumento, então eu posso dizer que a violência contra a mulher também é algo cultural. Daí eu não preciso de lei porque não vai resolver. Então vamos deixar aí os homens batendo nas suas esposas, nas suas companheiras, fazendo violência contra as crianças, enfim, porque é cultural. Então não vamos fazer nada. Se usar desse argumento. Uma outra questão, um outro exemplo que eu posso dar, é com relação à corrupção, então.
Ah, é algo cultural, 500 anos, sempre foi assim, então não vamos... Bom, se o argumento é esse do cultural, então não precisamos fazer mais nada. Por isso que eu digo, eu sei, a lei não vai vir para resolver o problema da participação feminina, mas acreditamos que é o ponto de partida para que as mulheres no Brasil tenham voz, vez e lugar da mesma forma que os homens. Só para concluir. Muito obrigado. Obrigado. Ligou, Cláudia? Para cima. Para cima. Marília, pode falar sentada mesmo. A Marília é presidente da Associação dos Portadores de Esclerose Múltipla aqui de Passo Fundo. Boa noite ao Dr. Alberi, e meu boa noite especial ao meu ex-aluno, Juliano Rosso, quem eu tenho orgulho de ter sido professora. E eu olhava para a carinha dele e me lembrava o quanto a militância na faculdade, Juliano, te fez crescer. E eu acho que hoje você pensa em reforma política, e quando você pensa em reforma política, você lembra daquela professora, Marília Matos, lá na Geografia Básica, que te deixava ir para os congressos, e eu dizia, vai para os congressos, te dou oportunidade de fazer a prova depois, porque são nos congressos que a gente aprende a exercer a cidadania. E está aí o Juliano para nosso orgulho. E foi nos congressos que eu aprendi a ser política. E me parece que tem uma coisa que está faltando na concepção política, que era aquilo que nós tínhamos na UP. A gente se reunia no sábado de tarde, todas as tardes, e a gente fundou a ala moça feminina do PTB, e veio a Revolução, e muitas das nossas companheiras foram presas. Eu, até hoje, não sei por que não fui. Porque eu era presidente, mas fui perseguida. Mas eu entendia muito bem o que era ser do PTB, o que era a sigla PTB. E me parece que na reforma política, a gente tem que começar a estudar essas siglas, porque tem PP, PSB, PP, não sei, o PPP, 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 e eu pergunto aos representantes desses PPs, o que é ser do PP? Agora, se me perguntarem o que era para você ser do PTB antes da Revolução de 64, eu sei dizer. Então, pessoal, não sei se são os meus 76 anos, a esclerose múltipla ataca nas pernas, não é na cabeça, que está me fazendo raciocinar e está me deixando indignada com certas coisas, com certas postagens nas redes sociais, e pregando a ditadura. Gente, eu gostaria que vocês soubessem o que é a ditadura e passassem por aquele momento da ditadura, e sendo vigiada nas portas das salas de aula, quando dava as aulas de educação moral e cívica. Isto é ditadura. Então, pessoal, vocês jovens, eu fiquei entusiasmada com o menino aqui, com o representante sindical, com algumas posturas, com o Eduardo, que é meu conhecido antigo. Eu fiquei entusiasmada com as posturas, porque são jovens que estão se embasando através dos diretórios acadêmicos e etc. e tal. Eu acho que é isso aí que está faltando para nós. É a minha colaboração.
Muito obrigado. Boa noite. Eu até parabenizo ali a dona Marília, ali, que deu a opinião dela, falou aqui, porque eu achei vergonhoso, sinceramente, eu não tinha hoje a ideia de vir aqui falar, mas eu achei vergonhoso o pessoal dizendo ali que queria mais lugar para as mulheres, lá e aqui, nenhuma mulher ter levantado da cadeira para dar uma opinião, para falar sobre o assunto. Então, eu acho que o primeiro lugar... Companheira, pode se identificar? Eu não sei se... Silvia. Silvia? Estudante da Anhanguera. Como Pedro representa tu mesmo. Nem Anhanguera também, mas estou dando mais a minha opinião aqui. Então, eu acho assim, para a gente querer um direito, para querer ter mais lugar, a gente tem que se manifestar. Ninguém vai chamar que, vem aqui, ocupa o teu lugar, não tem nenhuma mulher lá em cima. Pode ter alguma vereadora, mas eu acho que tem que ocupar também o seu lugar de destaque para representar uma classe. Então, eu acho assim, não veio nenhum homossexual aqui também, eu acho assim, a voz é para todos, todos têm que se manifestar e todos têm que darem a sua opinião. Então, eu acho assim, querem democracia e coisa e tal, querem seu lugar, tem que correr atrás e tem que tentar, né? Desculpe, não posso também manifestar se teve ou não teve algum homossexual, porque também não compete. Outra coisa também é da reeleição, quero falar sobre isso daí também, que eu acho que nós temos que lutar para o fim da reeleição, ao meu ver, pelo seguinte, o que está correndo hoje no nosso governo. O que aconteceu? O pessoal dá aquela bolsa toda, incentiva o pessoal fica emocionado, vai lá, vota de novo, e quando vem no segundo mandato, aí que vem a parte má da coisa, e nós temos que, por 4 anos mais, ter que conviver com isso. Então, eu acho assim, 4 aninhos deu, pode outro candidato, A ou B, mas com outros projetos diferentes. É isso daí, tá? Então, o que eu mais deixo claro aqui hoje é, o pessoal quer o seu lugar, quer assumir um posto, tem que lutar por isso. Então, eu acho que se tem mulheres aqui, todos têm que falarem, todos têm que se manifestar, tá? E mostrar a sua voz e a sua opinião. Muito obrigado. Mais o vereador Sidnei Vá quer se manifestar de novo? Sim, pode ser. Contigo já. Depois o Padre Vils quer se manifestar também. Pessoal, e se alguém quer se inscrever, aproveite agora nesse momento, senão encerramos aí a nossa audiência. Eu quero Professora Maura. Eu quero fazer um agradecimento, senhor presidente, à mesa, por essa proposta de fazer uma audiência pública, vereador Patucci. Aos colegas vereadores, aos meus colegas da Faculdade João Paulo II, que aqui vieram representar hoje a faculdade, e a Faculdade Anhanguera, que também está aqui representada, e dizer que esse debate aqui é muito importante, de nós ouvirmos a comunidade, ouvirmos a entidade, ouvirmos a ideia do vereador Ivo Pacheco. Com o seu Ivo, é uma escola, que nós fomos a Brasília de ônibus, e ele foi junto conosco lutar pela recomposição das câmaras de vereadores. Nós fomos 5 dias dentro de um ônibus, e o seu Ivo, com toda a sua idade, foi um guerreiro de estar junto conosco para ir lá lutar por uma causa da recomposição das câmaras de vereador do Brasil. Então, pessoal, a democracia é o melhor sistema implantado no mundo, mas dizia certo pensador, ainda são pérolas tiradas do meio da lama. Tem muita lama no sistema democrático, e é só o povo colocando as suas posições, dando as suas ideias, fazendo as suas manifestações, que nós vamos ter um Brasil igualitário, um Brasil democrático, um Brasil decente, que é isso que o povo quer. Reeleição, eu acho que tem que ter uma vez só para todos os cargos eletivos. Presidente de bairro é só uma vez que pode se reeleger. Conselho tutelar é só uma vez que pode se reeleger, vereadora Cláudia. Prefeito é só uma vez. Governador uma única vez. Presidente da República uma única vez. Por que só os parlamentos são vitalícios no nosso Brasil? Que o Rio Grande do Sul criou uma lei para uma aposentadoria especial para os políticos. Isso é o fim de um sistema que o povo anseia por uma política mais igualitária, porque o político desce ao povo de 4 em 4 anos para pedir voto, depois se isolam do povo. Então, essa aproximação
E esse embate que está sendo feito aqui hoje engrandece a democracia, e eu tenho certeza que essa comissão, junto com os nossos representantes na Assembleia Legislativa e no Congresso Federal, vão levar esses encaminhamentos e essas demandas que vai sair daqui hoje. Então, eu gostaria de deixar o fim das coligações em todas as esferas, tanto na proporcional como na majoritária, o fim da uma única reeleição por um mandato só em todos os cargos eletivos, o fim da lei do colarinho branco, que beneficia corrupto que tem curso superior. Tá? Então, é esses encaminhamentos que eu gostaria de deixar, e agradecer a oportunidade e parabenizar a mesa pela proposta apresentada hoje. Obrigado. Obrigado, Sidney. Professora Maura. Boa noite, eu sou a professora Maura, cumprimento a todos, cumprimento aos meus colegas de comissão. Eu tinha prometido que eu não ia falar, mas os meus alunos me incumbiram de fazer as honras. Na verdade... Eles que estavam abanando lá... Eram eles, sim. Podem levantar as mãos aí, os meus alunos, olha. Inclusive o Sidney aqui é meu aluno. Muito obrigado pela presença de vocês. Na verdade, eu, como advogada e professora, eu preciso, né, chamar algumas atenções aqui. O professor é sempre aquele que faz o papel de puxar a orelha, né? Hoje nós nos propomos a vir aqui para discutir reforma política. E durante toda a nossa discussão, que já faz praticamente um ano que nós nos reunimos periodicamente, uma das questões que mais me preocupava, e durante vários momentos eu coloquei essa preocupação, era justamente se perder o foco da discussão da reforma política. Tá? Por quê? No momento de uma das nossas reuniões, eu não sei se o padre Wilson estava, mas eu sei que o vereador Grando, o Alex estava, eu questionava, nós temos maturidade política e social para se discutir essa reforma política da maneira com que foi apresentada? E hoje à noite eu me preocupei. Como eu já estava preocupada, eu continuo me preocupando. Por quê? Porque reforma política, e aí eu tenho que responder ao vereador Tchequinho, que falou no início, em relação às leis que privilegiam a questão penal, e nessa esfera eu posso falar, porque eu dediquei a minha vida a estudar a questão das ciências criminais. O grande problema, vereador, é que dentro do direito penal se criam leis a toque de caixa. No apagar das luzes, se fazem ordenamentos jurídicos para privilegiar um e outro, e um clamor público que se instaura num determinado momento. E aí, quando você vai colocar em prática esse ordenamento, ele é um desastre. É um desastre. Poderia dar aqui milhões de exemplos, mas não vem ao caso. E a reforma política, o meu grande medo é esse. O meu grande medo é que se faça um movimento não inteligente, um movimento onde não se discuta o que é realmente a reforma política, e se adote um lado ou direita ou esquerda, e você não chegue no cerne da questão. Se nós fizermos uma reforma política baseada em ideologias pessoais, e não ideologias que tenham um fundamento, e aí eu diria um fundamento democrático. Numa das nossas discussões eu disse que eu não estou convencida, aliás, eu estou convencida do contrário, de que nós vivemos numa democracia efetiva. Ou nós vivemos numa democracia militarizada, ou numa ditadura democrática. Porque democracia nós não vivemos. Então, eu só queria pedir que não se tirasse o foco do que é reforma política, e se analisasse de forma muito efetiva o que realmente nós queremos reformar. Muito obrigado. Última. Luciana, quer se manifestar? Boa noite a todos e a todas presentes nesse espaço de debate aqui essa noite. Eu gostaria de falar sobre a questão da mulher também, dentro de toda essa reforma política, dessa discussão de reforma política. Eu acredito que até hoje nós, mulheres, dentro dos partidos,
fomos elementos de segunda categoria. E eu vou falar o porquê eu acho isso. Porque dentro dos partidos, quando chega a época e não é um partido ou outro, chega próxima à época das eleições, os dirigentes dos partidos começam a procurar mulher para se candidatar, mulher para se candidatar. Se diz que 30% das mulheres candidatas, que tem que ter 30% das mulheres candidatas. O porquê disso? Por que não é meio a meio? Por que não é 50%? E por que nós, mulheres, quando nos candidatamos, não temos a garantia de esses 30%, já que existe, de assumir dentro das câmaras municipais? Já que tem 30% de mulheres para concorrer, então faça uma proporcionalidade, que esses 30% de mulheres que concorram assumam as câmaras de vereadores. Então, eu vejo uma grande injustiça para nós mulheres dentro dos movimentos políticos. Então, eu ouvi a companheira, a colega falando ali, da questão, a Silvia falando da questão da manifestação das mulheres. O porquê nós não nos manifestamos? Por que disso, da gente não se envolver mais com a política? Eu sei por quê. Porque desde criança a gente não é preparada para isso. O homem sai para debater desde cedo. Eu não quero ser sexista aqui, dizer, vamos separar homem e mulher. Mas esse é o fato. Mulher preparada é votada. Mulher que tem preparo político e sabe o que está fazendo, ela vai ser votada. O que nós, mulheres, 51% queremos? Nós queremos mulheres preparadas. Para isso, nós devemos, sim, os inserir dentro dos espaços políticos. Não só político partidário, mas todos. Porque eu sempre digo, a política não é só partidária. Nós devemos gostar de fazer política. Nós fizemos política todo dia. Então, é esse meu questionamento principal dentro dessas questões de reforma política. Vai haver realmente espaço para a mulher dentro da política? Eu sei que espaço se cria também. Mas os partidos têm que nos abrir esse espaço. E têm que nos abrir de igual para igual. Então, eu deixo esses questionamentos aqui para a nossa comissão, que está estudando. E muito obrigada. Até mais. Tchau. Obrigado, Lu. O vereador Tchequinho pediu direito à resposta. Então, ele vai ter 1 minuto e meio para fazer a sua manifestação. Ele é meio eloquente demais, mas vamos dar 1 minuto e meio para falar. E encerramos depois com o padre Wilson. Está bem assim? Acho que nem vou ocupar o 1 minuto e meio. Na verdade, o rapaz, não sei de onde surgiu, aquele cidadão, que foi para o lado pessoal da coisa. Realmente, quando acontece um fato desse na carreira de um político, é muito desgastante, eu digo assim. Foi mesmo, aconteceu esse episódio. Que pena que fala e depois vai para casa e não quer ouvir. É desse tipo de gente que nós temos cheio. Infelizmente, nós vivemos no Brasil, onde o bom está perdendo cada vez mais o valor. É essa a realidade desse Brasil de Deus. Queria dizer para vocês que ficaram aí, que eu estou processando aquele rapaz que me prendeu naquele dia, na justiça comum e na justiça militar. Ele está respondendo 2 processos. Eu só peço para aquele cidadão que me prendeu, porque ele alegou que eu estava fazendo boca de urna, que ele arrume uma prova, ou com uma filmagem, ou apenas com testemunha, que eu, o vereador Tchequinho, descido o meu carro até aquele momento, naquele dia, fazer boca de urna. Ele me prendeu longe de 500 metros de qualquer colégio eleitoral. Isso que eu digo para vocês, meus amigos. Então, um sujeito vinha aqui me atacar, sem prova alguma, por disque. Apresentei todas as minhas provas que eu tinha, no dia seguinte, que foi numa segunda-feira, na sessão da Câmara. O cidadão que me prendeu tinha mais de 100 santinhos de um outro candidato. Então, a minha indignação é que nós vivemos num país que o bom
não tem valor, que o bandido tem mais a regalia do que o cidadão de bem. Hoje nós vivemos em nossas casas com medo, porque não tem lei para ninguém. E ainda tem que aturar esse tipo de coisa, de gente que não sabe de nada. Esta é a realidade. Obrigado. Padre Wilson. Pessoal, na verdade, a vereadora Cláudia e eu, o Rufa, nós abrimos mão de nossa fala para ouvir a comunidade. Mas agora eu quero fazer um convite. No dia 15 de junho, o local ainda está por ser definido, vai acontecer uma audiência pública aqui em Passo Fundo para discutir a questão da maioridade penal. Acho um debate tão importante, tão necessário. Quem está coordenando esse trabalho é a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, cujo presidente é o deputado Catarina. Então, nós vamos estar disponibilizando nas redes sociais e também nas instituições, nas escolas, vamos estar divulgando como é essa frente. Então, eu queria fazer com muito carinho esse convite e que a gente já agendasse dia 15 de junho, nós vamos definir o local, talvez na IMED ou talvez na Anhanguera, mas numa dessas duas instituições, possivelmente, que já nos identifica bastante, então, para a gente continuar esse debate, que isso vai nos fazer crescer, e muito também politicamente. Muito obrigado. Muito bem, Padre Vício, obrigado. Encerrando, eu gostaria de comunicar que a frente se reúne no dia 2 de junho, próxima reunião, aqui na Câmara de Vereadores, e todos estão convidados. São 14 entidades que participam junto com os vereadores, mas está aberta, então, a presença de outras pessoas. Nós temos aqui a presença de 198 pessoas. Eu acho que isso é muito importante, desde escolas, a 7ª Coordenadoria de Educação Presença, isso, sindicatos, partidos políticos, faculdades, enfim, é uma presença bem qualificada. A partir de amanhã, o que aconteceu aqui vai estar no site da Câmara de Vereadores. Quem quiser, dá uma conferida. Encerrando mesmo, é lógico que eu também quero dar meu palpite, né? E eu vejo que os grandes problemas da reforma política, as grandes necessidades, passa pelo financiamento de campanha, sem dúvida alguma, e passa principalmente pela reeleição tanto do Executivo como do Parlamento. Eu não entendo por que a PEC, oriunda lá do Congresso Nacional, ou da Câmara de Deputados, só prevê a proibição da reeleição do prefeito, do governador e da presidente. Tem que, sim, proibir ou ao menos limitar a reeleição também do vereador e dos deputados. Senão, vai continuar se criando o político profissional. Isso que é a grande praga hoje dentro do Brasil. Tem que tirar esses políticos profissionais, dando oportunidade para outras pessoas, jovens e mulheres, para também lá dar a sua opinião. E só vai acontecer isso se, de fato, acabarmos com a reeleição. Repito, não apenas no Executivo, mas também no Legislativo. Essa é a minha opinião, evidentemente que tem vários pontos, mas, no meu ponto de vista, esses são os mais importantes para nós fazer as grandes reformas na política. E digo mais, não vai ter reforma com PEC oriunda do Congresso Nacional. Não vai ter PEC oriunda a não ser da própria população. A partir da iniciativa popular, com entidades idôneas, tipo o CNBB, a OAB, né, a coalizão que está aí, elaborando uma PEC de acordo com aquilo que se quer, que a população quer, tenho certeza absoluta que não vão conseguir reforma nenhuma. Aí eu concordo com aqueles que manifestaram isso. A reforma só vai acontecer se partir das pessoas e não lá de cima para baixo, porque eles vão manter os privilégios que eles têm. E é isso que nós não queremos. Agradeço muito a presença de vocês, principalmente quero agradecer aqui o meu assessor Luiz, também a minha assessora que está aqui presente, a Jane e a Fábia, a minha esposa que está presente ali também, é aquela moça bonita que está ali, ó. A Carla, a Thalita, que estão aqui presentes. Agradeço ao nosso presidente também, que nos franqueou a participação aqui, e principalmente o site que vai estar à disposição de vocês. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.